Neemias percebeu que ele não precisava ter somente uma atitude de ir lá e colocar a mão na massa, mas ele percebeu que ele precisava que Deus fosse na frente dele, que Deus fosse a direção dele. Essa percepção, ela fala muito comigo. A percepção que ele teve de orar e jejuar é uma percepção que tem faltado para muitas pessoas. É uma atitude, são atitudes, melhor dizendo, que tem faltado a muitas pessoas. Pessoas que saem resolvendo com as mãos, que saem tomando decisões aí, sem buscar uma direção de Deus. São pessoas que não fazem um propósito de jejum, não entram em sacrifício, em jejum e oração, para Deus operar. Neemias, antes de fazer qualquer coisa, ele colocou o joelho no chão, ele começou a clamar a Deus, ele começou a orar ao Senhor, ele começou a buscar de Deus uma direção para a vida dele, porque Neemias ele era um homem racional, mas Neemias ele era um homem espiritual, e é isso que tem faltando para muita gente. Tem muita gente que sai colocando a mão onde não deve, sai tentando resolver, mas não está fazendo a vontade de Deus. Quer um conselho? Antes de dar um passo para frente, um passo para trás, antes de assinar qualquer coisa, antes de tomar qualquer atitude, ore e jejue, porque o Senhor dará direção para a tua vida, porque Deus tem o melhor para mim e para você, querido. Quantos podem aplaudir o Senhor e glorificar a Deus essa noite? Antes de qualquer coisa, ele tem a atitude de um homem espiritual. Se as três primeiras atitudes foram de um homem normal, de um homem carnal, como eu e você, as outras atitudes foram de um homem espiritual. Foram atitudes de alguém que tinha Deus na frente, alguém que tinha o Senhor no controle da vida. Pergunte para quem está no teu lado: Deus está no controle da tua vida? Neemias, ele, lendo esse livro, você percebe, não dá tempo da gente falar de todo esse livro, não dá tempo. Mas eu anotei aqui alguns aspectos importantes que Neemias teve, algumas atitudes que ele teve para reconstruir aquela cidade. Primeira atitude que eu quero ler com você, pegue a sua Bíblia. A primeira atitude está no capítulo 2. Capítulo de número 2, versículo de número 11. E cheguei a Jerusalém, e estive ali, quantos dias? 3 dias. De noite me levantei eu, e poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que o meu Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém. Seria importante, se você tem o hábito de grifar, você grifar isso. Ele ficou 3 dias, que ele levantava de noite, ele andava em Jerusalém, sem dizer nada a ninguém. Porque quando ele sai de Suzano, ele pede para o rei autorização para reconstruir aquela cidade. Ele sai de Suzano, daquela província, para ir para Jerusalém, sem saber como fazer, sem saber como reconstruir. O rei tinha autorizado, o rei tinha dado carta para ele atravessar, tinha carimbado o passaporte dele, digamos assim, para ele atravessar as outras províncias, passar pelas fronteiras. Mas quando ele chega em Jerusalém, como que eu vou recomeçar isso? Como que eu vou reconstruir? Todo recomeço, toda reconstrução é extremamente trabalhosa. É mais complicado do que construir. Ele agora precisava reconstruir, ele não sabia o que fazer. Então o que ele faz? Ele fica em silêncio. Por 3 dias ele não fala nada, ele guarda. Ele nesses 3 dias ora, ele nesses 3 dias anda pela cidade, observando o que fazer. E de
falava, e muita gente não acreditava, e muita gente achava que tudo isso era conversa fiada, era da boca para fora. Mas hoje eu vejo que o Deus que prometeu, Ele é um Deus fiel e justo, que cumpre a palavra. Acredite quem quiser acreditar, duvide quem quiser duvidar. O Senhor, Ele vai cumprir aquilo que Ele pôs no seu coração. Se você acredita nisso, pegue as suas duas mãos para o céu e adore e exalte a Deus nessa noite. Mais outras palmas. Adore o Senhor. Fala para quem está do outro lado, Deus vai cumprir o que Ele colocou no seu coração. Deus vai cumprir. Olha aqui para mim. Deus vai cumprir o que Ele colocou no seu coração. Quando você tem uma promessa, não saia contando ela. Não saia compartilhando com outras pessoas, principalmente aqueles que não creem. Guarda para você. Guarda para você o que Deus tem colocado no teu coração. Porque as pessoas não estão na mesma fé que a tua. Mas você vai viver a promessa de Deus. Olha para o seu vizinho lá e diga: você vai viver a promessa de Deus. O texto vai dizer uma outra atitude, uma outra situação que Neemias enfrenta. E não dá tempo de nós lermos tudo, né? Mas eu quero ler mais uma, que está no capítulo de número 4. Versículo 1. Algo que você precisa saber sobre reconstrução, sobre recomeço. Capítulo 4, versículo 1. E sucedeu que, ouvindo Sanbalate que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus, e falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem estes fracos judeus? Permite-se-lhe isso? Sacrificarão a Cabalorão num só dia? Vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas? E estavam com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. Versículo 4. Ouve, ó nosso Deus, que somos tão desprezados, e caia sobre o seu opróbrio, sobre a sua cabeça, e faz com que seja um despojo numa terra de cativeiro. E não cubras a sua iniquidade, e não se risque diante de ti o seu pecado, pois te irritaram de fronte dos edificadores. Assim edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até sua metade. Olha o que diz: porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. E sucedeu que, ouvindo Sanbalate, Tobias e os arábios, e os amonitas, os asdoditas, que tanto ia crescer na reparação dos muros de Jerusalém, que já as junturas, ou seja, as brechas, começaram a tampar, iraram-se sobremodo. Então eu vejo dois aspectos desses versículos. Dois aspectos. O primeiro deles, que eles estavam trabalhando unidos. Existia comunhão no trabalho deles. Existia um propósito único. Existia uma unidade naquele trabalho. Quem entendeu, diga amém. Não estava cada um fazendo uma coisa. Eles não estavam separados uns dos outros, mas eles estavam em unidade. Quando a obra de Deus é feita em unidade, quando o ministério se une em um propósito, a obra acontece. Quando você se une, quando você entra em comunhão, você que é casado, você que tem a tua